Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E nesta aula eu vou mostrar como que é possível obter dados únicos de uma planilha. De repente você precisa obter todos o nome dos vendedores, tá? Ou saber quantos são e também os nomes, mas só que numa lista não é tão claro se está repetido, né? Então às vezes você pode pensar que tem uma quantidade e na verdade tem outra, tá? Que nem aqui eu selecionei uma contagem, aqui aparece na barra de status, aparece na barra de status aqui 13, tá? São 13, mas será que tem repetido? Eu vou mostrar como que a gente consegue fazer essa distinção de mostrar somente os dados únicos. E também a mesma coisa das cidades, né? As cidades repetem, né? Os estados, né? Como que fica? Bom, então eu vou pegar aqui, eu vou utilizar a coluna vendedor e estado, tá bom? Então eu quero mostrar de forma única, para ter certeza que eles não se repetem, tá bom? Então eu vou mostrar de duas maneiras, tá? De duas formas. A primeira delas eu vou pegar os vendedores, né? A coluna vendedor, vou selecionar, seleciona a primeira célula, inclusive o título, né? Ctrl Shift seta para baixo, tá? E aí eu vou dar um Ctrl C, selecionar essa célula aqui, só separar para não ficar colado, né, na minha planilha, dou um Enter ou Ctrl V, tá? Mas o Enter já tira a seleção da primeira coluna que eu selecionei. Tá bom? Então, copiei, colei, e aqui na guia dados, né, você não pode fazer isso na própria planilha, tá? Senão você vai quebrar, né, o formato da planilha, os dados da planilha. Então o que eu faço? Clico aqui na guia dados, no grupo ferramenta de dados, esta opção remover duplicadas, tá bom? Então clico aqui, aparece uma caixa de diálogo, tá? Onde selecionar todas, realmente só tem uma coluna vendedor, e aparece aqui, ó, meus dados contém cabeçalho. Então eu vou desligar essa opção, tá vendo ó, o que acontece? Ele inclui ou não inclui o cabeçalho, ou seja, o título da coluna, tá bom? Então ele identificou que existe, tá? E eu clico em OK. Olha lá, dois valores duplicados, tá? Ou seja, são 11 ao todo, tá? Tá vendo que ele mostrou a seleção aqui, ó, com esses dois itens a menos, porque eles já tinham aqui, eles já existem aqui nessa lista. Então eu tirei os dois duplicados, tá bom? Vou fazer a mesma coisa com os estados. Então vou copiar, trouxer, aqui eu colo, certo? Remover duplicados. Ele está perguntando se eu quero expandir a seleção, porque agora ele entendeu que existe dados próximo, tá? Tem aqui a coluna vendedor, eu acabei de remover os duplicados, tá? Mas eu não quero expandir, então eu quero continuar com a seleção atual, tá? Clico em remover duplicadas, certo? Agora sim aparece a caixa de diálogo, e aí eu clico em OK, tá bom? OK de novo. Então são apenas 4 estados, tá bom? Eles se repetem bastante aqui, ó, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Paraná, né? Eles se repetem, tá bom? Então eu tenho certeza agora que são apenas 4 estados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou remover aqui, tá? Vou dar um Ctrl menos, e agora eu vou fazer da segunda forma, tá? Segunda maneira. Aqui nós temos um comando chamado avançado, dentro do grupo classificar e filtrar, tá? Se eu clicar aqui em avançado, ele vai selecionar alguma parte que ele entendeu que eu selecionei por último e vai me mostrar aqui o intervalo. Então, qual é a parte que eu quero fazer esse filtro avançado? Tá? Mas o nosso objetivo principal é mostrar apenas registros exclusivos. Então, dessa forma, eu não preciso copiar e colar em outra coluna, tá bom? Duplicar essa coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a coluna de vendedores, tá? Então, ele selecionou aqui, eu clico naquela setinha, seleciono o intervalo, inclusive o título, tá? Que seria da célula B2 até B15, tá certo? E aqui ele faz uma pergunta, que tipo de ação que eu quero executar? Filtrar a lista no local, não posso fazer isso, tá bom? Eu tenho que utilizar outro tipo de filtragem, outro tipo de recurso, se eu quiser manipular e filtrar os dados da minha planilha, mas como eu quero um dado externo, ou seja, um local externo, só para poder avaliar quais são os elementos, quais são os vendedores nesse caso. Então eu tenho que copiar para outro local, tá? Por isso que eu não precisei copiar a parte, tá bom? Então aqui o intervalo de critérios eu não preciso colocar nada, tá? Esse critério aqui, se caso fosse numérico, por exemplo, seja maior do que 500, menor do que alguma coisa, ou que comece com uma letra específica, né? Ou somente as Margaridas, ou somente os Sérgios, então eu poderia filtrar, tá? Mas como eu não quero filtrar, quero apenas os registros exclusivos, para dizer para ele,
aonde eu vou colocar os dados. Então, clico na seta, clico nessa célula, é aqui que eu quero, tá certo? E vou ligar essa opção somente registros exclusivos. Clique em OK, e ele vai me mostrar aqui também os elementos. Ó. Se eu selecionar aqui, eu consigo identificar que são 11 na barra de status aqui, ó. Tá bom? Vou fazer a mesma coisa com os estados. Seleciono os estados, avançado, tá? Copiar para outro local. Seleciono aqui o intervalo, tá vendo? Ele pega o intervalo antigo, tá? O anterior que eu havia feito. Seleciono, tá vendo que não adiantou eu selecionar aqui essa parte? Então, seleciono aqui, confirmando a parte que eu quero, o intervalo que eu quero. E aqui eu defino em qual célula que eu quero colocar esses dados, nessa daqui. Bom? E não posso esquecer de ligar essa opção, somente registros exclusivos. Clique em OK. Ele sobrescreveu aqui, né? Deixa eu apagar, deu esse erro. Vou fazer de novo, clico nessa célula, setinha, OK, tá? Então, também ele trouxe inclusive o cabeçalho, tá bom? Então, dessa forma, ele trouxe apenas os dados únicos, tá? Sem repetição. Então é isso. Não deixa de se inscrever no canal, toque no sininho. Se você quiser aprender Excel de verdade, tem um link aqui embaixo do nosso curso completo e atualizado, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.